O bosque e outros cenários que vão aparecendo nestes capítulos vão se tornando cada vez mais enclausurados, mais escuros, mais fechados, assim como a mente do Quixote. O Quixote é reconhecido mais uma vez. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? Eu sou a Larissa Bertolino e você está numa Garota Quixotesca, mais especificamente no episódio de outubro da jornada de leitura conjunta no ano de 2020 e neste ano de 2021. Nós estivemos e estamos lendo o grande clássico do Cervantes, Don Quixote de la Mancha, ou El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. E neste mês de outubro nós estivemos lendo dos capítulos 60 ao 64, que nos deixa exatos 10 capítulos para encerramento desta obra. Uma das minhas cenas favoritas, mais belas e melancólicas se encontram nesta parte, que é a contemplação do Quixote do mar, no entardecer, à noite, na verdade. Existem várias peças artísticas retratando este momento. Já tínhamos visto rios, lagos, outras águas, mas é a primeira vez que eles ficam direto, frente a frente com o mar, numa situação um pouco vergonhante, triste, humilhante. Isso vai dar toda uma outra dimensão simbólica a esse cenário, às cenas que vão ser desenvolvidas ali a partir de então. E isso amplia algo que nós já comentamos aqui, que é um contraste entre essa individualização, esse ser extremamente fechado em si mesmo, nas suas loucuras, o seu mundinho ali interno da sua cabeça, enquanto que ele está rodeado de uma amplitude da natureza. Amplia, né, esse contraste de pequeno lugar extremamente cheio e grandes planos vazios. Já tínhamos visto isso no campo, mas o mar se intensifica, até porque o sol, as ondas do mar durante a noite também vão refletir um pouco dessa inquietude que vai passar na cabeça do Quixote. O Quixote ainda continua insistindo para que o Sancho se flagele, mesmo não estando mais na presença dos duques, e ele mesmo, né, tenta fazer isso, levantando outro ponto que acredito que nós vamos comentar bastante nos próximos episódios, que é um momento ali de estopim, de ódio, que o Quixote pega o flagelo, né, o chicote, para ele mesmo castigar o Sancho, para que se resolva logo, para que aquela angústia dele termine, e o Sancho deixa muito claro que quem deve fazer aquilo é ele mesmo, por ele mesmo, senão não tem sentido. Ele incorporou toda a verdade criada pelos duques e mesmo assim ele adapta ao seu modo, trazendo uma nova cisão ali entre eles, os colocando novamente como faces diferentes de um mesmo ser. Quando ele olha para o mar novamente depois desse episódio, isso amplifica o sentimento de solidão, neste caso de impotência, né, por não poder ele mesmo defender a Dulcinéia. A linha do mar no horizonte, por mais que se pareça infinita, ela acaba sendo muito tangente, muito próxima, a marcação de um fim muito eminente. Só que é neste mesmo mar que pode vir a solução e se descobre também a solução para tantos outros problemas quando eles encontram o Roque Guinarte, que vai ser a figura, né, dessa representação. Um bandoleiro que vai à França, que está indo ali com seus corsários até a França, num barco, e eles reconhecem o Quixote. Mais um novo reconhecimento dos personagens do livro. Mas o interessante desse reconhecimento do Roque Guinarte, quando ele conta a sua história, o que se passa, é que, diferente dos outros personagens que já o reconheceram, sempre como o personagem do livro, quem a obra, na verdade, está retratando, os duques, por exemplo, ao louco que a obra retratou. Mas nesse caso, é como Guinarte, de certa forma, ele compreendesse o Quixote, entendesse o Quixote como um ser real, partilhasse uma certa medida dos seus valores. Já que a função daquela viagem de barco, vamos lembrar que eles estão num barco, de fato, viajando em companhia de outras pessoas. O Guinarte está levando a filha de um amigo
a quem um jovem chamado Vicente havia prometido casamento e se escafedeu pelo mundo, que ele havia casado com outro e por causa disso mataram e era tudo uma mentira, uma farsa, enfim. A pobre jovem agora está desolada. Ele prometeu ao amigo que a levaria para a França e está ali cumprindo essa promessa, tentando salvar uma donzela. E isso acaba o aproximando e fazendo com que o Quixote tenha essa identificação, esse orgulho por aquele capitão e, de certo modo, nos faz trazer este leitor do Quixote como alguém que se inspira nele, por mais que seja em níveis bem menores, mas assim como o Quixote se inspira no Amadís, o Guinart vai ter esse orgulho, essa certa admiração pela imagem do Quixote. Além do fato, do Rock ser uma espécie de bom samaritano, de tirar dos ricos e dar aos pobres, ainda que ele mate algumas pessoas para fazer isso. Por isso, quem está inscrito na nossa jornada de leitura conjunta recebeu este mês um material muito especial que tem a ver com isso. Na verdade, é um material do século XX, já uma escrita do filósofo Miguel de Unamuno, onde ele faz a reflexão de um quixotismo quase como religião na Espanha, o Quixote ali como símbolo máximo do sentimento espanhol e especialmente de um cristianismo espanhol bem específico que se difere dos outros cristianismos ou catolicismo da Europa, fazendo o Quixote como essa figura mártir. Não à toa o Cervantes teria dito que ele precisaria morrer. Por mais que o Unamuno não mencione o Guinart, ele acaba levando esse debate dessa proposta, dessa percepção desse simbolismo que o Guinart deixa ali um pouco solto na obra do Quixote, realmente como um mártir, uma inspiração para um sentimento mais elevado e unificador na Espanha. Esse sentimento é importantíssimo para construir a imagem, a crítica que se tem do Quixote na nossa atualidade. Outro contraste, não sei se vocês perceberam, que o Guinart vai levar o Quixote para terra firme, deixa na casa de um amigo seu, Dom Antônio Moreno. No momento em que o Quixote está dentro da água, ali dentro do barco, existem sensações tão sinceras, existe uma abertura tão grande ali, uma confidência tão aberta. E o segredo, ou a troça que eles vão fazer com o Quixote ali na casa de Dom Antônio Moreno, acaba construindo um paralelo em que o mar, a água, é tido como lugar de revelação, o lugar da verdade, o lugar da sinceridade. É pra frente do mar que o Quixote tem aqueles sentimentos que nós descrevemos no início dessa análise. É dentro do rio que o Quixote vai se aficionar por algumas coisas do Motorcino e abrir o coração para o Sancho. E é na terra que ele bate de frente com os moinhos de vento, que ele vai ser enganado pelos duques, que ele vai ser enganado também aqui na casa do Dom Antônio Moreno. Então, colocando a fluidez, a água como esse lugar de limpeza, onde a verdade sempre vem à tona, e a terra é o lugar onde a poeira acaba envolvendo e elaborando os enganos e as mentiras. O fato de ter tão pouca água no Quixote, ser um livro tão terrestre, reforça a ideia da ficção, da metaficção, do lugar do insólito na obra. Uma cena maravilhosa que me fez cair no momento assim da leitura. Olha que esse livro é do século XVII. Vamos nos situar de novo aqui no tempo. É quando eles estão ali naquela estadia na casa do Dom Moreno, colam nas costas dele, este é o Dom Quixote. É assediado pelas moças, as pessoas da cidade fazem troça ali com ele. Algo muito pop, se repete em referências pop ao longo de desenhos animados, de filmes, de pegadinhas. Pensar talvez nas cacetadas, nas quedas que o Quixote leva algo como um pô bem grande assim na cabeça dele, ou no lugar que ele tenha machucado. Lembrando que o Quixote, além de ser novela e prosa, mas ele tem uma descrita muito teatral. Cervantes foi um autor de entremências, também foi um autor, um dramaturgo. Isso, querendo ou não, passa pelo Quixote e nos ajuda também a imaginar as cenas, a imaginar as situações. E não só por ser um clássico, mas também por essa estrutura, acaba sendo muito bem utilizado pela cultura pop, em filmes, em música, em histórias em quadrinho. Por isso, o desafio desse mês tem a ver com este quadro, com este recorte.
Gostaria que você compartilhasse conosco qual cena, qual episódio, qual momento pra você é bem pop, seria facilmente incorporado a algum quadrinho, algum clipe de música, alguma série. Pra mim, um episódio muito legal e que já foi incorporado até em releituras do Quixote com outro aspecto, é o momento em que ele rouba o seu elmo de bambrino, ou a bacia do barbeiro, mais especificamente do pobre barbeiro embaixo da chuva. Na verdade, tudo que se passa na casa de Dom Antônio Moreno é digno, né, dessa reincorporação pop. Ele vai se enganar com a cabeça, que fica o sobrinho dele fingindo que é a cabeça de ouro, que só fala às sextas-feiras. Talvez a cultura pop mais tenha absorvido deste período da história sejam os corsários, os piratas. Nós temos os Piratas do Caribe, por exemplo, como adaptação máxima, mais vendável, mais comercial disso, que foi principalmente no Império Espanhol, né, devido aos resquícios do Império, do mercantilismo, desses roubos das peças que eram levadas até a metrópole. E aqui nós já tivemos durante o livro várias referências. Nós havíamos já encontrado no início, na primeira parte, os degradados, as pessoas que eram levadas para as galés. Ultimamente as galés e as galeras vão ser referenciadas. Nós já tínhamos visto um bergantim, por exemplo, um barco típico desse período. Mas é neste episódio, nessa estadia na casa de Dom Antônio, nesse momento virado para o mar, os piratas propriamente, né, mas os corsários, eles vão se fazer tão presentes e acabam refletindo nesse lado bifásico, né? Eles pertencem ao mar, pertencem à terra, são tidos como heróis por uns, por vilões e ladrões por outros. Até mesmo a ideia de ir atrás do tesouro perdido é adotada aqui. É como se fossem grandes tomos pops e também da literatura, né? Nós tivemos as novelas de cavalaria que o Quixote acaba incorporando, e agora talvez uma referência a essas novelas que se falavam dos piratas, que eram muito comuns nas novelas mourescas, nas obras, as novelas daquele período que falavam sobre os mouros, sobre os árabes. Questões políticas, sociais e preconceituosas também às vezes são retratados como de fato os ladrões, esses mercenários, e os outros, os brancos, os europeus que estariam nos barcos seriam os enviados da rainha, os corretos, os bonzinhos. A Ana é essa capitã, né, uma personagem forte, a filha do Ricote, que acaba se colocando, que está ali disfarçada. O seu noivo prometido está também disfarçado de mulher, está indo em busca do tesouro do pai para vingá-lo também. No final ela acaba recebendo o perdão do rei. No entanto, nos outros episódios que nós encontrávamos histórias assim mirabolantes, Quixote buscava defender, né, buscava chegar a algum momento, e para que ela obtenha esse perdão não é necessária a intervenção do Quixote. Mais uma vez, um outro episódio mostrando que o Quixote não tem tanta mais utilidade naquele novo mundo. Por fim, os dois momentos mais especiais deste mês pertencerem a essa estrutura metaficcional que o Cervantes criou para vingar-se, para mostrar a todos que o Avellaneda é um impostor por tentar publicar uma segunda parte do Quixote não existente, por ser um farsário. Outro momento, por ser a chave para grande golpe para o declínio do Quixote, para que ele volte a ser Dom Alonso Quijano. O primeiro é quando eles visitam a prensa, onde o livro de fazer com que o Quixote e o Sancho sejam conscientes de que eles são personagens escritos que estão em livros, mas Cervantes faz com que Quixote e Sancho entrem numa prensa onde está sendo produzido, onde estão sendo copiados ali os livros do Avellaneda. Além de fazer uma troça, o Cervantes está nos mostrando, e nós percebemos também novamente que nós estamos na Idade Média, onde o Quixote Spencer está, porque nós temos uma prensa. Nós não temos copistas, nós já estamos na Idade Moderna. Os livros já são produzidos, né, como espécies de índex costurados e não mais como rolos, pergaminhos. E o Quixote vai começar ali a identificar vários erros, fazendo com que ele, não a voz de Cervantes, mas seja a voz do próprio Quixote tripudiando do Avellaneda, o que torna uma vingança muito mais saborosa. No segundo momento que eu gostaria de destacar, quando o Quixote enfrenta ali o Cavaleiro de la Blanca Luna,
Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a ideia que me passa é que não é o Quixote que perdeu seu poder, mas a Dulcinea. Conceptivamente, a Dulcinea não sendo mais essa dama perfeita e tão digna, ela também não pode passar força ao Quixote. Pelo menos essa é a concepção que poderia estar na cabeça dele. Porque o Cavaleiro da Blanca Luna não necessariamente está acusando o Quixote, vem desafiá-lo, mas vem desafiá-lo para defender a sua dama, dizendo que a sua dama é mais imaculada, mais perfeita, mais bela que Dulcinea. Logo, se Dulcinea não é tão perfeita assim, não é uma dama tão exemplar, aquele que busca defendê-la não seria tão cavaleiro, não teria tanta propriedade para tal. E mais aqui no acordo deles, quem perdesse ficaria 1 ano em reclusão. O Quixote aceita isso de muito bom grado. Tudo bem, eu perdi, foi o acordo. Vou ficar na minha casinha lá por 1 ano sem tocar as minhas armas. No entanto, o segundo ponto do acordo o Quixote não consegue cumprir, que é trair a Dulcinea. No entanto, ele não o faz por amor, pelo sentimento do amor romântico, mas pensando no personagem individualizado, nesse período moderno, né, do indivíduo, podemos interpretar isso como o ego, como a proteção do ego. Ficar recluso, tudo bem, eu descanso e volto depois. Mas trair a Dulcinea é trair a si mesmo. Vamos lembrar que quando o Quixote, lá no início do livro, o Dom Alonso, na verdade, se põe o nome de Quixote, que ele escolhe o nome para o seu cavalo, ele também escolhe o nome para a sua dama, e todos esses aspectos juntos é que possibilitam que ele seja o Dom Quixote de la Mancha. Por isso, ferir Dulcinea feriu seu próprio orgulho. De fato, está machucado. O Quixote, ele volta para casa não no cavalo, não imponente como um cavaleiro que perdeu, mas que mantém a sua palavra, a sua honra. Ele volta como o velho que é, sendo carregado em uma cadeira. Ainda assim, não trairá sua consciência. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários sobre os capítulos 60 ao 64 da segunda parte. Você que está participando da jornada de leitura conjunta, coloca aqui a resposta para o seu desafio ou lá no post do Instagram específico para isso, qual a cena que você considera mais pop em todo o Quixote. Deixe também os seus comentários acerca da sua leitura, os pontos que você quer levantar, destacar. Nos encontramos semana que vem aqui neste mesmo horário, na segunda-feira. Também durante a semana podemos nos encontrar lá no Instagram, @umaGarotaQuixotesca. Enquanto isso, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos moinhos de vento. Valeu! Se você curte a cultura pop, o Quixote não é apenas um best-seller extremamente teatral que fez parte da cultura pop do seu período, como ele segue reverberando nas mais diversas produções. Existem coisas ali que foram feitas pela primeira vez e que seguem hoje nos filmes, nos desenhos animados, nas séries, nos quadrinhos. Inclusive aqui nós já apresentamos um quadrinho do Quixote, você pode conferir, ou também outras obras literárias que tenham mais a ver com o seu tipo de leitura, com o seu gosto literário. O que você escolheu, estarei lá te esperando pra gente conversar de novo.